Um porta-voz da OMS disse que a velocidade da mutação do vírus T diminuiu e a propagação foi controlada no sul da Europa, Oriente Médio e Sudeste Asiático, e as pessoas não precisam entrar em pânico. O Departamento Ambiental concluiu a segunda exploração de anomalias florestais, cujos resultados ainda não foram analisados. Este verão tem sido particularmente agitado, com as últimas notícias constantemente passando na tela gigante da TV do lado de fora do shopping. Mas os transeuntes usando máscaras e parecendo apressados reagiram medíocres. Trabalho pesado, empréstimos habitacionais, empréstimos para carros deixaram as pessoas sobrecarregadas e exaustas. Eu realmente não tenho muita energia para prestar atenção a essas coisas. Enfim, por pior que seja a situação, pelo menos não será o fim do mundo, certo? País E, cidade de Gangjin. A Universidade de Jiangxin, localizada na terceira nova área da Universidade de Jiangxin, como uma das melhores universidades da China, seu corpo docente, força de pesquisa científica e ambiente de campus são de classe mundial. E os alunos que podem entrar na Universidade de Jiangxin para estudar são basicamente os orgulhosos filhos do céu e os líderes do vestibular. Claro, existem casos especiais. Afinal, para algumas pessoas, o vestibular é apenas uma cena. Campus da Universidade Gangyu, área de dormitório internacional. Em uma sala luxuosa, um jovem tomava vinho tinto enquanto atendia o telefone. Do outro lado da linha, havia uma garota chorando. Kim Junho, por que você terminou comigo? Você e eu estamos apenas nos divertindo? Vamos nos ver de novo, deixe claro, por favor. Suya, nós simplesmente não nos encaixamos, não pense nisso, que assim seja. O jovem sorriu levemente, casualmente encontrou uma desculpa e desligou o telefone. Obviamente, ele não tem nenhuma nostalgia ou carinho pela garota do outro lado do telefone, ou por sua ex-namorada. O jovem levantou-se lentamente, caminhou até um espelho do chão ao teto, olhou para seu eu bonito e bonito no espelho, e um sorriso foi desenhado no canto de sua boca. Eu não esperava que eu realmente cruzasse para este mundo. Seu nome é Kim Junho. Em sua vida anterior, ele era um assassino sombrio da Estrela Azul, implacável e implacável. Eu não esperava acordar e realmente viajar para este mundo paralelo. Seu nome nesta vida também é Kim Junho, ele é um dos melhores da segunda geração, uma criança rica e um passado assustador. E Kim Junho atravessou, talvez porque a personalidade do ex-senhor fosse um pouco semelhante a ele, e ele era mau e cruel por natureza. Então, em apenas alguns dias, ele se fundiu completamente com a memória do antigo senhor e herdou a memória e as emoções do antigo senhor. De agora em diante, ele será o Kim Junho deste mundo. Neste momento, a voz da notícia veio da TV. De acordo com nossas notícias, 2 funcionários foram encontrados no aeroporto internacional de Jiangxi infectados com o vírus T e foram isolados em um ponto de observação médica. T-vírus. As sobrancelhas de Kim Junho franziram ligeiramente, embora agora fosse oficialmente alegado que o vírus T havia sido controlado, mas de acordo com a memória do proprietário original, ele sabia que as coisas estavam longe de ser tão simples. Afinal, Kim Junho veio de uma família rica e sabia muito mais informações do que as pessoas comuns. O vírus T está perto de ficar fora de controle no exterior. Na verdade, Kim Junho já havia reservado uma passagem depois de amanhã para se preparar para deixar Jiangxin, localizada na zona costeira, e ir para um interior mais seguro. Nesse momento, o celular de Kim Junho tocou. Depois de ver o número do chamador, a expressão de Kim Junho obviamente ficou um pouco mais séria. Porque o dono da ligação era seu pai, Kim Yuan. E esse nome, embora desconhecido do público em geral, nem sequer ouviu falar dele. Mas nos altos escalões do poder em todo o país, esse nome é estrondoso. Do outro lado da linha, havia uma voz majestosa e solene, sua voz era baixa, com a majestade de uma pessoa longeva. Onde você está agora? Pai, estou no campus da Universidade de Jiangxin. Bem, em 2 horas, uma empresa irá à Universidade de Jiangxin para buscá-lo e acompanhá-lo até o aeroporto, e haverá um avião esperando por você. Quando Kim Junho ouviu isso, seus olhos se condensaram ligeiramente e ele perguntou baixinho, pai, o que aconteceu? A voz de Kim Yuan estava muito calma. O vírus T sofreu mutação,
pessoas infectadas atacarão qualquer um. Houve mais de uma dúzia de distúrbios ao lado da capital imperial e também houve casos de pessoas infectadas em Jiangxin. A ZF decidiu fechar vários distritos em Jiangxin e ninguém tem permissão para entrar ou sair. Voltarei aos detalhes. O coração de Qin Junho estava frio. Jiangxin seria controlado? No entanto, Qin Junho não entrou em pânico, afinal, o controle não podia controlá-lo. Entendo. Bem, preste atenção à segurança. Não importa se você deixar Xian matar algumas pessoas, se necessário, eu vou suprimi-lo. Xian, também do segundo ano da Universidade de Jiangxin, está na mesma classe que Qin Junho e sempre foi inseparável de Qin Junho, e até mora junto. Tanto que os alunos pensaram que Xian era a namorada de Qin Junho. Mas, na verdade, a verdadeira identidade de Xian é o guarda-costas pessoal arranjado por Qin Yuan para Qin Junho, e ele não pode deixar de ser habilidoso e até mesmo portar legalmente uma arma. E nas mãos de Xian, havia na verdade várias vidas. Isso também mostra o quão aterrorizante é o poder da família Qin. Desligando o telefone, Qin Junho caiu em pensamentos profundos. Parece que o alto nível também sentiu que a situação está errada e quer fazer um esforço final para salvar a situação, e seu pai Qin Yuan foi o primeiro a receber a notícia e usar sua força para se preparar para tirá-lo de Jiangxin. É que agora, para evitar o pânico, o público ainda está no escuro. E agora mesmo o pai disse que os infectados vão atacar qualquer um, você diz. É um zumbi? Nesse momento, o celular de Qin Junho recebeu uma mensagem. Recebi temporariamente um aviso de que o distrito de Jiangxin Xian, o distrito de Minshu, o distrito de Bao'ai e o distrito de Nanxing estão temporariamente divididos em áreas de controle. Ninguém tem permissão para entrar ou sair, e a escola também está na área de controle. Por favor, fique no campus e não saia. Escritório de Assuntos Acadêmicos da Universidade de Jiangxin. A TV também transmitiu com urgência um noticiário anunciando o aviso de que essas áreas em Jiangxin foram classificadas como áreas de controle. Do lado de fora da porta, uma bela mulher com um rosto doce e uma figura alta entrou. Esta linda mulher com um temperamento semelhante a uma estrela é a guarda-costas pessoal de Qin Junho, obrigado. Receio que ninguém pudesse imaginar que, sob a aparência doce de Xian, já havia várias vidas, e parte do trabalho sujo que a família Qin não conseguiu colocar na mesa foi realmente feito por Xian, esse cativeiro da família Qin. Claro, todos eles têm identidades oficiais, alguns estão no departamento de inspeção e alguns estão no departamento especial do Estado. Xian sussurrou para Qin Junho, jovem mestre, é hora de arrumarmos nossas coisas. Ela tinha acabado de receber um aviso de que uma empresa viria escoltar Qin Junho até o aeroporto em 2 horas. A maior parte da cidade de Jiangxin já está sob controle. Como guarda cativa da família Qin, o coração de Xian só tinha a segurança de Qin Junho, e até ela estava pronta para sacrificar sua vida a qualquer momento. Quando Xian saiu da sala, uma voz mecânica de repente soou nos ouvidos de Qin Junho. Jin, host detectado, sistema de vilão do juízo final começa a se ligar. 33%. 75%. 100%. Encadernação completa. Jin, parabéns ao anfitrião por abrir o sistema de vilões do dia do juízo final. Jin, comece a escanear os dados do corpo do hospedeiro, por favor, mais tarde. Anfitrião, Qin Junho. Força física, 1. Categoria de atributo extraordinário, não habilitado. Nível extraordinário, 0. Valor do vilão, 0. Supermal, não ligado. Sistema de vilões do juízo final? Qin Junho ficou chocado em seu coração, mas rapidamente se acalmou. Ele havia cruzado para este mundo paralelo, e era razoável ter um dedo de ouro do sistema, certo? E esse vilão do juízo final? Parece que este mundo é de fato o fim do mundo, e parece que ele se tornará um vilão. Qin Junho sorriu, ele era um assassino sombrio antes de cruzar, e ele não tinha nenhuma ética e moralidade por natureza, então, naturalmente, ele não se importaria com isso. E o fim veio e a ordem entrou em colapso. A lei da selva é a única regra. Ou melhor, ser um vilão o deixará mais animado. Jin, o primeiro estágio da missão principal foi aberto. Você quer pegá-lo?
Imediatamente depois, a descrição da tarefa apareceu na mente de Kim Junho. Missão: elimine a ameaça de Shenshon. Recompensa de conclusão da missão. Valor do vilão 30 pontos. O System Mall é aberto. Kim Junho não hesitou e assumiu diretamente a tarefa. Shenzong? Kim Junho rapidamente se lembrou do dono do nome e um sorriso brincalhão brilhou em seus olhos. Shenzong, esse nome não é desconhecido para ele. E havia rancor com ele. Rancor muito sangrento. Ele roubou a namorada de Shenzong e deu a esse filho da sorte um chapéu verde. Shenzong está no segundo ano da Universidade de Jiangjin e é colega de classe de Kim Junho. Ele era um órfão que completou seus estudos com financiamento social e foi o melhor aluno em seu exame de admissão à faculdade naquele ano e entrou na Universidade de Jiangjin para estudos adicionais. Na verdade, com a identidade de Shenzong, ele não teria muita interseção com Kim Junho nesta vida. Esse tipo de pessoa sem formação, mesmo que seja excelente nos estudos, a maior possibilidade no futuro é se tornar um trabalhador migrante em uma determinada indústria da família Kim Junho. Com sua sabedoria e talento, ele criou riqueza para a indústria de Kim Junho por 30 anos. Este é realmente o destino da maioria das pessoas. Mas Shenzong tem uma namorada muito bonita. Suya. Suya e Shenzong se conheceram no ensino médio e foram admitidos juntos na Universidade de Jiangjin, o que deveria ter sido uma boa história de talento e aparência feminina, mas Kim Junho mudou o destino desses dois jovens. Em uma reunião recente, Kim Junho gostou de Suya e lançou diretamente uma ofensiva de dinheiro. Simples, bruto, mas eficaz. Embora as condições familiares de Suya sejam boas, onde ele pode se comparar com a família Kim, depois que Kim Junho mostrou um pouco de força financeira, Suya rapidamente abandonou Shenzong e ficou com Kim Junho. Kim Junho não é uma pessoa pura e não se preocupa depois de atravessar. Pegou diretamente o sangue de Suya, e logo perdeu o interesse e a abandonou. Agora mesmo, Suya ligou para mantê-lo, mas Kim Junho não tinha nenhuma nostalgia. Afinal, não importa se Kim Junho estava apenas brincando com Suya. Uma garota de uma família comum, mesmo que seja uma estudante de alto desempenho, ainda pode entrar pela porta da família Kim? Mas esse incidente atingiu profundamente Shenzong e também fez Shenzong odiar Kim Junho até os ossos. Universidade Gangyei, biblioteca. Na sala de estudo da biblioteca, um menino de repente acordou do sono e ofegou, como se tivesse um pesadelo. Shenzong olhou para o ambiente ao redor, seus olhos cheios de confusão. Ele murmurou, eu nasci de novo. Como se acordasse de um sonho, ele pegou seu celular e olhou para a hora, 17h30 do dia 15 de julho de 2023 no novo calendário. Shenzong riu, ele realmente renasceu, não se importando com os olhos surpresos dos colegas ao lado dele. Tudo ainda está a tempo, e ele pode começar tudo de novo. Em poucas horas, o mundo inteiro mudará drasticamente, o vírus T sofrerá mutação, o vírus zumbi varrerá o mundo, o clima mudará e a maior parte do mundo se tornará deserto e deserto. Existem até espaços alienígenas entrelaçados com o mundo, e os tentáculos de deuses malignos aparecem em todos os cantos do mundo. Esta é a desgraça e a desgraça da humanidade. A catástrofe começou. Agora, temo que um vírus zumbi tenha aparecido. E ele, Shenzong, em sua vida anterior, tornou-se um sortudo. Poucos que sobreviveram, e depois de milhares de dificuldades, ele finalmente despertou seu talento e se tornou um evolucionário. No futuro mundo apocalíptico, Shenzong também pode ser considerado um homem forte que domina um lado e até construiu um grande abrigo. No entanto, em uma conspiração contra ele, Shenzong foi sitiado por mais de uma dúzia de evolucionários de oitava ordem e foi finalmente derrotado. Inesperadamente, antes de morrer, ele realmente desencadeou a turbulência do espaço alienígena de alta latitude, e a alma renasceu até o presente há mais de 10 anos. Ele pode começar tudo de novo. Shenzong não pôde deixar de rir alto, seus olhos cheios de determinação e excitação. Quando chegou o fim da última vida, ele tomou o ponto de partida de um ninguém, passo a passo até o pico, mas também tomou muitos caminhos errados e demorou muito tempo. E nesta vida, aquele que tem a memória de sua vida anterior, sem dúvida, assumirá a liderança. Ele também quer mudar seu destino.
Por exemplo, aquela semente de talento de nível SSS. Ele deve estar no bolso. Em sua vida anterior, embora Shenzong tenha despertado seu talento, era apenas o talento de nível F de nível mais baixo, aprimoramento de força, mas também ajudou Shenzong a viver com segurança no início do fim do mundo. Afinal, não há ninguém em 10.000 que desperte o talento. Então ele gastou muito dinheiro e esforço para obter uma semente de talento de nível A, o que foi um foguete. Mas isso não é suficiente. Se ele conseguir aquela semente de talento de nível SSS, então seu ponto de partida nesta vida está muito acima de todos. Enquanto Shenzong pensava muito, uma garota sentou-se ao lado de Shenzong. A garota parece simples, um pouco gorda, mas muito enérgica, com duas covinhas no rosto quando ri. Sua aparência não é incrível, ela mal consegue chamá-la de fofa. O nome dela é Amian e ela é colega de classe de Shenzong. Amian olhou para Shenzong, um sorriso apareceu em seu rosto e sua expressão estava um pouco preocupada. Shenzong, você está assim agora? Shenzong olhou para Amian e sentiu calor em seu coração. Amian é indiscutivelmente seu melhor amigo na faculdade. Na verdade, Shenzong ainda tinha alguns amigos no início, mas depois que Shenzong guardou rancor de Kim Junho por causa dos casos de sua namorada, todos esses amigos se distanciaram dele porque tinham medo do passado de Kim Junho. Apenas Amian ainda o trata como sempre, nunca desistindo. E a identidade de Amian também é muito incomum. Seu pai é Anfeng, o número 1 na cidade de Jiangxi, um verdadeiro governador com poder real, um grande funcionário em Xinjiang e uma alta posição. Como filha do governador, não há necessidade de dizer muito sobre o status de Amin. Mas ela era tão atenciosa e gentil com Shenzong, um menino pobre, e a mente de Amian que Shenzong não entendia. É uma pena que a mente de Shenzong na vida anterior estivesse completamente focada em Suya, ignorando Amian ao seu redor, e mesmo depois que o fim chegou, Amian morreu para protegê-lo. Este sempre foi o maior arrependimento na última vida de Shenzong. Algumas coisas realmente sabem valorizar depois de perdidas. Amian olhou para Shenzong sem expressão, ela gostou de Shenzong desde o início, talvez ela tenha gostado do autoaperfeiçoamento de Shenzong, ou talvez ela tenha gostado do talento de Shenzong. Ela consolou suavemente, parece que você descobriu, Shenzong. Se eu quiser dizer que Nasuya foi para a lista por dinheiro, que Kim Junho não é um bom produto, e ele não pode evitar ser despejado no futuro. Você não precisa ficar muito triste. Suya. O coração de Shenzong formigava levemente e as memórias do passado surgiram novamente. Suya é sua namorada, e eles estavam juntos no ensino médio e foram admitidos juntos na Universidade de Jiangxi, o que foi divulgado como uma boa história por um tempo. Ele a amava tanto, Shenzong pensou que ele e Suya definitivamente seriam capazes de entrar no palácio do casamento e envelhecer juntos. Mas depois que Kim Junho apareceu, em menos de um mês, Suya o traiu e se tornou a mulher de Kim Junho. O que tornava Shenzong ainda mais inaceitável era que ele considerava Suya uma deusa, e ele nem mesmo dava as mãos uma vez em 2 anos de amor, muito menos beijava e abraçava. Mas depois que Suya e Kim Junho ficaram juntos, eles deram um sangue em apenas alguns dias. Isso deixou Shenzong profundamente chocado e também fez Shenzong odiar Kim Junho até os ossos. Na vida anterior, Shenzong estava tão enlameado por causa desse assunto que ele até queria desistir da resistência e morrer diretamente quando o fim chegasse. Foi Amian quem sempre o protegeu e finalmente morreu entre os cadáveres para salvá-lo. E pensando nisso, Shenzong deu à luz o ódio por Kim Junho em seu coração, e a morte de Amian foi inseparável de Kim Junho. Mas, felizmente, agora Amian ainda está vivo. Tudo veio a tempo. Nesse momento, Amian de repente recebeu uma ligação. Assim que ela olhou para o telegrama, ela mostrou a língua, é a tia. O coração de Shenzong se moveu ligeiramente e uma figura heróica e bonita apareceu em sua mente. An Xinling. A flor policial do departamento de polícia da cidade de Jiangxi, por causa de sua excelente capacidade profissional e do cuidado de Anfeng, o governador da cidade de Jiangxi, Anlin foi promovido a chefe do destacamento antiterrorismo em apenas alguns anos, e não sei quantos amantes dos sonhos das pessoas.
No entanto, An Ling não teve coragem de se apaixonar e ficou solteira até os 29 anos. Por causa do relacionamento de Amian, An Ling e Shenzong também comeram juntos algumas vezes e também ajudaram Shenzong com várias coisas, e podem ser considerados conhecidos com um bom relacionamento. Mas Shenzong também tinha um traço de arrependimento em seu coração, porque Jian Jing caiu em sua vida anterior, An Feng infelizmente foi sacrificado e An Ling não despertou seu talento. Nos tempos caóticos, não é difícil imaginar como será o fim de uma mulher bonita sem fundo. Quando Shenzong se levantou, An Xinling não teve notícias, mas ouviu que ele havia cometido suicídio. Portanto, esse assunto sempre foi um arrependimento no coração de Shenzong. E nesta vida, talvez possa compensar esse arrependimento. Amian já havia atendido o telefone. Tia. Do outro lado da linha, uma voz feminina fria veio. Xiaomian, você está na escola agora? Sim, agora mesmo recebemos um aviso de que a escola está fechada. Você vem para o portão da escola imediatamente, eu estarei lá. Amian ficou um pouco intrigado. Tia, o que há de errado? Seu pai acabou de me ligar para buscá-lo, e agora é inconveniente dizer ao telefone, você sai primeiro, não conte a mais ninguém. Imediatamente, o telefone foi desligado, deixando apenas Amian com um rosto ignorante. Shenzong não teve nenhuma surpresa, ele sabia muito bem em seu coração que a situação estava fora de controle. Agora ZF também quer salvar a situação, bloqueando várias áreas para controlar o vírus T. Mas tudo isso é em vão. Receio que existam zumbis agora, e o vírus zumbi se espalha mais rápido do que todos imaginam. O número de zumbis pode ser apenas uma dúzia no início, mas crescerá geometricamente, crescendo a cada momento. Amanhã, essas áreas de controle de Jianjing se tornarão um purgatório na Terra. E Jianjing também cairá completamente em 3 dias. Não apenas Jianjing, mas todas as partes do mundo. O fim chegou. Yan Feng obviamente entendeu a gravidade da situação, então ele enviaria urgentemente alguém para pegar Amian. Shenzong disse suavemente, Amian, posso ir com você? Embora esse movimento fosse um pouco suspeito de tirar vantagem de Amian, Shenzong teve que fazê-lo porque ficou sem tempo. A maior parte de Jianjing está bloqueada, e é fortemente vigiada, e todas as estradas são guardadas por tropas, e é impossível sair sem um passe. E o mais importante, sementes de talentos de nível SSS aparecerão fora da área de quarentena amanhã. Então ele deve entrar na zona segura hoje e pegar aquela semente de grau SSS primeiro. Claro, diante do pedido de Shenzong, Amian acenou com a cabeça e concordou sem qualquer hesitação, esta é uma oportunidade de sair com Shenzong. O ingênuo Amian pensou em seu coração. Olhando para a garota que sempre concordaria com seu pedido sem hesitação, os olhos de Shenzong estavam cheios de ternura. Algumas meninas, embora bonitas e bonitas por fora, têm um coração como uma femme fatale. E algumas garotas, embora não sejam incríveis, são puras e gentis de coração. Shenzong sabia com quem ele realmente precisava se preocupar. Várias áreas fechadas na cidade de Jianjing começaram a ser bloqueadas e todas as estradas que levam ao mundo exterior foram bloqueadas por bloqueios de estradas. E desta vez o bloqueio é muito apertado, ao contrário do anterior, apenas pessoal médico e alguns policiais de plantão, e até o exército apareceu, e soldados fortemente armados puxaram o cordão. Esta cena não pode deixar de fazer os cidadãos entrarem em pânico. Alto-falantes nas ruas e notícias na TV também estão transmitindo avisos. Por favor, fique em casa, não saia, espere os fiscais chegarem à porta e depois deixe a área fechada em lotes de acordo com o passe. Mais uma vez, não fique nas ruas do lado de fora, fique em casa, os infratores serão punidos como crimes contra a ordem pública. As pessoas voltaram para casa em pânico e esperando, constantemente navegando em seus telefones e computadores para ver o que estava acontecendo na internet. Será que há um surto do vírus T na cidade de Jianjing? Mas isso não significa que o vírus T foi controlado? Os adultos estavam preocupados, sussurrando alguma coisa, e alguns ansiosamente fazendo telefonemas para saber de conhecidos que trabalhavam na agência. Outros embalam objetos de valor, como dinheiro.
Embora eles ainda não soubessem exatamente qual era a situação, sua intuição instintiva lhes dizia que era sério e ruim. Talvez apenas as crianças não tenham uma sensação de crise. Pelo contrário, as crianças acham divertido ficar isoladas em casa, pelo menos não precisam mais ir para uma escola chata. As crianças riram e assistiram ao anime no tablet da sala. Eles até oraram em seus corações para que ficassem isolados por mais tempo para que pudessem brincar em casa por mais alguns dias. O vidro das janelas reflete os rostos sorridentes das crianças. Do lado de fora da janela, sirenes tocavam, fracamente misturadas com gritos e gritos, e parecia haver um fogo à distância. Caminhões militares transportando soldados aceleraram pelas ruas. Risos, rugidos, choros e gritos estão entrelaçados, como uma sinfonia de desgraça. Cidade de Jiangxin, distrito de Nanxing. Vários veículos off-road militares à prova de balas tipo 09 estão acelerando pelas ruas. Em circunstâncias normais, este majestoso veículo de combate certamente fará as pessoas pararem e assistirem. Mas agora quase não há pedestres nas ruas e há poucos carros, permitindo que o comboio flua sem impedimentos. Li Weigo, capitão do destacamento G-17 da 3ª Brigada de Combate da região militar da guarnição de Jiangxin, estava com uma cara muito séria no momento, olhando para a foto de um jovem em seu celular. À tarde, ele de repente recebeu uma ordem urgente para liderar o destacamento para a Universidade de Jiangxin para escoltar um estudante universitário chamado Qin Junho até o aeroporto, a qualquer custo. Esta é uma ordem diretamente do gabinete do comandante do distrito militar. Embora ele não entendesse por que ele se esforçou muito para escoltar um aluno, como soldado, era seu dever obedecer às ordens, e Li Weigo imediatamente levou Quan Lian para a Universidade de Jiangxin. Depois de entrar na área de controle, Li Weigo imediatamente sentiu a diferença na atmosfera. A área segura fora da área de controle é movimentada à noite, embora o controle de tráfego também seja realizado e não haja muito tráfego. Mas ainda é uma cena pacífica. Mas na zona de controle, são simplesmente dois mundos com o lado de fora. Li Weigo olhou pela janela do carro, olhando para a rua da noite. A cena noturna que deveria ter sido muito próspera agora estava vazia, e os veículos estavam estacionados na beira da estrada ao acaso, mostrando decadência e escuridão. Nesse momento, esse capitão do exército, que sempre foi muito resoluto, não pôde deixar de estar cheio de preocupação em seu coração. Esta noite está destinada a ser uma noite incomum. Os portões da Universidade de Jiangsu foram fechados e os alunos não têm permissão para entrar ou sair. No entanto, a Universidade de Jiangxin ainda está calma, embora haja muito menos alunos no campus, a maioria deles retorna aos seus dormitórios, e alguns escovam vários rumores na internet, mas mais são indiferentes, chamando amigos para jogar. Afinal, os alunos estão mais otimistas, ou melhor, mais ingênuo. Mas também havia pessoas discutindo a situação em pares, carros de polícia passando zunindo e até helicópteros de combate deslizando pelo céu. Isso fez com que os alunos se perguntassem o que estava acontecendo lá fora. Qin Junho e Xian também deixaram a vila e caminharam em direção ao portão da escola. Olhando para os estudantes universitários que ainda estavam jogando bola e passeando no parquinho, Qin Junho não pôde deixar de sentir alguma pena em seus olhos. Esses estudantes universitários eram seus colegas de classe, seus colegas e talvez já tenham sido próximos uns dos outros. Afinal, eles não são pessoas do mundo. Talvez depois desta noite, a grande maioria dessas pessoas se torne zumbis, ou comida na boca de zumbis. Mas tudo isso, Qin Junho não se importou nem um pouco. Qin Junho. Nesse momento, uma voz feminina fraca e doce soou timidamente. Uma bela mulher em um longo vestido branco estava na frente da vila, aparentemente esperando por Qin Junho, com tristeza no rosto. Quando Xian a viu, um desgosto indisfarçável imediatamente surgiu em seu rosto, obviamente desdenhoso dessa beleza. Ela é Suya, a flor da escola da Universidade de Jian e namorada de Qin Junho. Oh, meia hora atrás era uma namorada, agora é uma ex-namorada. Por que Qin Junho já havia despejado Suya? Devo dizer que Suya é linda, ela nasceu muito bonita, seu corpo é gracioso, sua aparência é requintada e pura, não é à toa que ela foi classificada como uma flor da Universidade Coronel Jian em seu primeiro ano.
Pode-se dizer que Suya é a deusa dos sonhos de inúmeros estudantes da Universidade de Jian. Ser capaz de ter uma namorada como Suya pode deixá-los animados por toda a vida, e eles mal podem esperar para proteger Suya na palma de suas mãos. Mas Kim Junho estava cansado de jogar. Suya é muito bonita, e daí? Com a origem de Kim Junho, que tipo de beleza ele quer? Mesmo aquelas belas estrelas femininas têm que se ajoelhar como cães na frente de Kim Junho, até mesmo a chamada rainha Hwadan Kim Junho não jogou menos. Mais importante, o passado de Suya estava destinado a ser impossível de entrar pela porta da família Kim. A origem familiar de Suya é realmente muito boa. Seu pai é o diretor do Departamento de Planejamento Urbano de uma cidade de segundo nível no norte. Talvez esse tipo de família seja decente o suficiente aos olhos das pessoas comuns, mas não vale a pena mencionar na frente da família Kim. Kim Junho estava realmente apenas brincando com Suya. As sobrancelhas de Kim Junho franziram a testa ligeiramente. Suya, o que você está fazendo aqui? Suya apareceu, com uma cara triste. Foi realmente uma pena. Kim Junho, estávamos bem há alguns dias. Por que você de repente terminou comigo? Vamos ter uma boa conversa. As sobrancelhas de Kim Junho franziram a testa ligeiramente. Agora que Jianda foi dividida em uma área de controle, ele quer sair daqui imediatamente, e não há tempo para gastar com Suya. A área de controle está prestes a se tornar um purgatório na Terra e, embora Kim Junho tenha despertado o sistema, ele nunca se colocará em perigo. Mas ele imediatamente se moveu em seu coração e pensou em Shenzong. Talvez possa ser de alguma utilidade trazer este Suya. Nesse momento, Xian olhou para o relógio e sussurrou para Kim Junho: Jovem mestre, o tempo está quase acabando e o exército chegará em 15 minutos. Kim Junho acenou com a cabeça e disse levemente a Suya: Então você me segue primeiro. E os olhos originalmente tristes e indiferentes de Suya de repente se iluminaram e imediatamente seguiram atrás de Kim Junho. Olhando para os olhos de Kim Junho eram todos obsessivos. Muitas pessoas estão secretamente repreendendo-a por ser pobre e amar os ricos, sim, mas não inteiramente. Suya ama Kim Junho não apenas por dinheiro, mas também pelo domínio e força que Kim Junho mostra durante a semana. Quando meninos da mesma idade ainda estavam lutando entre si por causa do jogo e lutando entre si por causa do jogo, Kim Junho já havia virado as mãos para as nuvens e a chuva no nível superior. Comparado a Kim Junho, os outros pareciam tão ingênuos. É aqui que Suya está obcecado. Por Kim Junho. Portão da Universidade de Jiangjin, 18h20 da noite. Um carro da polícia parou na beira da estrada, Anshin Yinling vestida com um uniforme policial, heróica e atrevida. Mas agora, Anling está discutindo com vários seguranças da escola da Universidade de Jiangsu. Sou o chefe do destacamento antiterrorista do departamento da cidade e estou aqui para pegar alguém. O segurança de meia-idade chefiado pelo portão da Universidade de Jian se chamava Jian Dahai, o capitão da equipe de segurança da escola, e neste momento, ele parecia envergonhado, balançou a cabeça e disse: Policial, acabamos de receber um aviso para fechar o campus, e ninguém tem permissão para entrar ou sair. Embora ele tivesse acabado de ler o cartão policial de Anlin, ele não fez uma careta. Afinal, como a melhor universidade do país, a Universidade de Jiangjin está diretamente sob a jurisdição da Administração Geral de Educação, e não importa o quão poderoso seja o Departamento Municipal de Jiangjin, ele não pode controlá-lo. E deixe as pessoas irem. Caso algo aconteça, é ele quem será punido. As sobrancelhas de Anling franziram com força e um pouco de irritação surgiu em seu coração. Como o chefe do destacamento antiterrorista, Anling sabe muitas coisas, e os policiais da cidade de Jiangjin foram todos enviados para cooperar com o exército para iniciar o bloqueio. E também obteve uma autorização de arma. Uma vez que a situação não está certa, você pode decidir se quer atirar e suprimir. Isso é algo que nunca aconteceu antes. No entanto, Anling não queria sair diretamente do nome de seu cunhado Anfeng, e o público disse que Amian era filha do governador de Jiangjin. Agora é um período especial, se for exposto à internet, será ruim para a reputação de Anfeng. Afinal, o início do desenvolvimento de Angia é que Anfeng se tornou o governador de Jiangjin, e o poder não é forte o suficiente para fazer todas as vozes na internet desaparecerem.
Além disso, a posição de governador de Jiangxin é gorda, e não sei quantos inimigos políticos estão olhando para essa posição. Se você não tomar cuidado, cairá na realidade. Então, durante a semana, Anlin e outros membros da família querem ser discretos. Anling franziu a testa. Quem é seu chefe direto? Jian Dahai disse, é Song Dongfan, diretor do escritório de assuntos acadêmicos da Universidade de Jiangxin. Anling acenou com a cabeça, fez uma ligação diretamente e sussurrou algumas palavras. Vendo que essa policial feminina ia sacudir as pessoas, Jian Dahai não entrou em pânico. De qualquer forma, ele joga de acordo com as regras, e ninguém pode culpá-lo. Nesse momento, Amian e Shenzong também correram para o portão da escola e viram Anling, que estava negociando com o segurança, e Amian imediatamente gritou alegremente, irmãzinha. E Anling também viu Shenzong ao lado de Amian e ficou um pouco surpreso. No entanto, ela não disse nada, acenou com a cabeça para Shen e disse olá. Ela conhece os pensamentos de Amian, e sua impressão de Shenzong, um jovem, está bem, já que ela se deparou com isso, ela pode tirar um e contar um. A área circundante também atraiu a atenção de muitos ex-alunos, e muitas pessoas assistiram. Os alunos também não eram tolos, adivinhando o que estava acontecendo. Não posso deixar de ter muita inveja no coração, isso é um privilégio, e ainda posso ser pego por um carro da polícia durante o fechamento da escola, que magnífico! Nesse momento, veio um rugido e um comboio de vários veículos militares off-road à prova de balas apareceu no portão do rio. Logo, um soldado fortemente armado saiu do carro, carregado com armas reais e munições, e olhou em volta em guarda, assassino. Imediatamente depois, um oficial capitão também desceu do carro de comando, olhou para Anlin friamente e levou alguns soldados até o portão do rio para negociar com vários seguranças. Eu sou Li Veigo, o capitão do destacamento G-17 da 3ª Brigada de Combate, e recebi ordens de desempenhar funções oficiais, por favor, coopere. Li Veigo mostrou sua identidade militar. E Jian Dahai não hesitou e abriu diretamente o controle da porta. Brincadeira, ele não pode dar cara de Anling, mas não se atreva a dar cara de Li Veigo. Ele não viu que os soldados atrás de Li Veigo começaram a carregar suas armas? Jian Dahai não se atreveu a brincar com sua vidinha. Ao mesmo tempo, Qin Junho, Xian e Suya também chegaram ao portão da escola. Li Veigo reconheceu Qin Junho como o alvo que ele queria escoltar de relance, e ele rapidamente caminhou até Qin Junho e fez uma saudação militar. Eu sou Li Veigo, o capitão do destacamento G-17 da 3ª Brigada de Combate, e recebi ordens de acompanhá-lo ao Aeroporto Internacional de Jiangxin. Qin Junho acenou com a cabeça com um sorriso. Capitão Li, trabalho duro. Vendo essa cena, os alunos que assistiam à distância explodiram. Agora mesmo, eles ainda estavam decidindo que Amian poderia ser pego por um carro da polícia, e eles estavam com inveja em seus corações. Como resultado, agora o exército apareceu. Se antes eles tinham inveja, agora é o choque final. Na frente deles, eles descobriram que o acadêmico e o talento de que se orgulhavam não valiam a pena mencionar. Que tipo de divino é esse Qin Junho? Será que o mais velho da família era uma das 7 pessoas no gabinete do cardeal imperial? Shenzong e Amian naturalmente viram Qin Junho e os 3. Os olhos de Shenzong tornaram-se extremamente afiados em um instante, cheios de intenção assassina e ódio. Mas logo ele se tornou inexpressivo. Depois de experimentar a era apocalíptica em sua vida anterior, o coração de Shenzong já se tornou extremamente forte e determinado. Essas são as lições de sangue. E controlar as emoções é a habilidade mais básica para sobreviver no apocalipse. Shenzong enterrou a intenção assassina no fundo de seu coração e não pôde deixar de dar à luz um pouco de sarcasmo. Receio que esse Qin Junho ainda o despreze como em sua vida anterior, pensando que ele é apenas um pobre bastardo, certo? Mas como ele renasceu nesta vida, todas as humilhações e mágoas que sofreu, é claro, ele deve devolvê-las. Amian olhou para Suya com hostilidade. Em sua opinião, Suya é uma mulher adoradora de ouro que ama os pobres e os ricos. E, além disso, o rosto incomparavelmente delicado de Suya também fez Amian se sentir um pouco inferior. Claro, mais importante, Shenzong sempre se preocupou com Suya, o que também deixa Amian com ciúmes.
Claro, Qin Junho viu Shenzong e Amian. Qin Junho olhou para Shenzong, que estava inexpressivo, e o som da ascensão do sistema soou em seus ouvidos. Jin, o valor potencial de Shenzong, o filho da sorte, está sendo avaliado. A avaliação concluída. Valor potencial da colheita. Classe SSS. Ouvindo a avaliação do sistema, Qin Junho ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Você sabe, agora ZF bloqueou as notícias para evitar o pânico, e apenas alguns funcionários de alto escalão sabem a gravidade da situação. Amian apareceu aqui. Qin Junho não está surpreso, seu pai é o governador de Jiangxin, e ele definitivamente enviará alguém para pegar Amian. Mas Shenzong também é um pouco interessante. Se fosse Shenzong antes, então ele definitivamente ficaria no dormitório honestamente. Mas agora, Shenzong apareceu aqui com Amian e se preparou para deixar Jianda. Foi Amian quem ouviu a notícia e queria levar Shenzong com ele. Ou Shenzong já sabia o que aconteceria no futuro. Se Shenzong não sabia de nada, apenas um simples Amian tomou suas palavras. Então, como o sistema pode avaliar que o valor potencial de Shenzong é um nível SSS? Shenzong deve estar escondendo um grande segredo. Os olhos de Qin Junho se estreitaram ligeiramente, e de repente ele sorriu e disse, Capitão Jian, lembro que Jianda deveria ter sido bloqueado e ninguém tem permissão para entrar ou sair. Shenzong também não deveria ser capaz de deixar a Universidade de Jian, certo? Jianda Hai ficou atordoado e rapidamente acenou com a cabeça. Na verdade, ele não estava muito claro sobre a identidade de Qin Junho, apenas ouvindo que o passado de Qin Junho não era simples. Mas agora todo o exército foi despachado para pegar Qin Junho, o que está além do limite da imaginação de Jianda Hai. Claro, ele não se atreveu a ofender Qin Junho. Jianda Hai disse diretamente a Shenzong, este aluno, você corre de volta para o dormitório, de acordo com os regulamentos, você não pode sair. Embora este Amian pode deixar o carro da polícia pegar, não deve ser uma pessoa comum, mas o exército é a polícia que é poderoso. Jianda Hai ainda pode ser distinguido. Quando Shenzong ouviu isso, seu coração de repente afundou. Seus piores medos aconteceram. Se Qin Junho o impedisse de deixar Jianda por causa de sua vingança pessoal e velhos rancores, então as coisas seriam realmente difíceis de lidar. E Amian, é claro, imediatamente se levantou para defender Shenzong, e ela olhou com raiva para Qin Junho. Por quê? Qin Junho, você mesmo violou as regras, por que não deixa Shenzong ir? Como filha do governador, embora Amian conhecesse o passado de Qin Junho, ela estava naturalmente desesperada quando se tratava de Shenzong. Claro, Amian também tem sua própria dependência. Este é Jian Jing, o número 1 Anfeng é seu pai, e a família é a cobra terrestre da cidade de Jiangxin, e a família Qin não consegue controlar sua cabeça, mesmo que seja poderosa. Por quê? Um sorriso zombeteiro apareceu no rosto de Qin Junho, e ele disse levemente, com o meu sobrenome Qin, é o suficiente. Vendo isso, Li Weigo ao lado dele imediatamente sacou sua pistola, e os soldados também levantaram suas armas e apontaram para Shenzong. Li Weigo olhou para Shenzong sem expressão, contanto que Qin Junho desse uma ordem, ele atiraria. Embora ele não soubesse a identidade de Qin Junho, a ordem que recebeu foi para escoltar Qin Junho a todo custo e seguir todas as instruções de Qin Junho. Vendo os soldados levantarem suas armas, o rosto de Amian de repente ficou pálido, zangado e com medo, e seu corpo não pôde deixar de tremer. Como filha do governador, Amian é mimada desde criança e não sofreu nenhuma queixa e, como resultado, Qin Junho realmente se atreve a deixar as pessoas apontarem uma arma para ela. Yan Ling também estava ansiosa, embora nunca tivesse visto Qin Junho, ela não era estranha a esse nome. Como um membro central da Angia, Anshin Ling é muito mais maduro e sabe muito mais do que Amian. O peso da família Qin, mas contanto que você pise nele, todo o país vai tremer um pouco. Ela sabia que Qin Junho estava certo. Apenas em virtude de seu sobrenome Qin, ele pode fazer o que quiser neste país. Embora a família não seja pequena no poder e tenha produzido um governador de Jiangxin, ainda não é suficiente ver na frente da família Qin. Olhando para Mian com o rosto pálido, os olhos de Qin Junho estavam cheios de desdém,
Porque Anjiajia era a cobra terrestre de Jianjin, então ele dava a Mian um rosto por causa de Anfeng durante a semana. Mas uma vez que há um conflito de interesses, Anjia é um peido aos olhos de Qin Junho. E se ele matasse Shen Zong na frente de Amian? Mesmo que Anfeng viesse pessoalmente, Qin Junho ainda não conseguia dar cara sem. Dando a cara. Essa cena tão vigorosa, é claro, causou muita sensação. Muitas pessoas pegaram seus telefones celulares, o exército levantou armas. Isso é uma notícia explosiva. Mas Qin Junho não se importou nem um pouco. Porque ele sabe que as notícias em vídeo postadas por essas pessoas vão desaparecer muito rapidamente. Antes, Qin Junho também mostrou um pouco de riqueza por causa do relacionamento de Suya e chocou diretamente as crianças da Universidade de Jian. Até se tornou viral na internet por um tempo e virou notícia. Em seguida, foi trazido ao ritmo por alguns mestres da automídia da AP, dizendo qual era a lacuna entre ricos e pobres, qual classe privilegiada. Mas da noite para o dia, as notícias e os vídeos desapareceram. Algumas das celebridades mais quentes da internet com ritmo também desapareceram. Afinal, o principal funcionário do Ministério Imperial da Cultura e Recreação tem o sobrenome Qin, e o chefe da Administração Geral de Informações também de sobrenome Qin. Sem falar que o fim está chegando, Qin Junho não precisa se preocupar com as chamadas opiniões públicas. Olhando para o rosto extremamente feio de Shen Zong, Qin Junho riu de repente e suas palavras mudaram. Claro, não existem outros métodos. Shen Zong, contanto que você esteja disposto a se ajoelhar e implorar a Suya, então eu vou deixar você ir junto, que tal? Ao ouvir essas palavras, os olhos de Shen Zong de repente explodiram em raiva, uma onda de qi de sangue correu direto para seu cérebro, e sua expressão não conseguiu permanecer calma, mas ficou louca e distorcida. Ajoelhe-se e implore a Suya? Na frente de todos, na frente de Qin Junho, ajoelhe-se e implore a Suya, a mulher que o abandonou? Esta é, sem dúvida, uma grande humilhação para ele, desde que um homem não possa suportar essa humilhação. Se Shen Zong costumava dizer que ainda tinha emoções complicadas por Suya, todos os tipos de relutância. Mas depois de experimentar uma vida inteira, Shen Zong não tem mais nenhum sentimento por Suya, e alguns são apenas ódio e indiferença. Na verdade, a última coisa que Shen Zong não podia aceitar era que Suya o abandonasse. Foi Suya quem deu sangue depois de apenas alguns dias com Qin Junho. Isso fez Shen Zong sentir que sua dignidade como homem foi pisoteada, e toda a sua sinceridade foi alimentada para o cachorro. Agora deixe-se ajoelhar e implorar a Suya, é pior do que matá-lo. Shen Zong olhou para Qin Junho mortalmente, ansioso para comer sua carne e beber seu sangue, e correu para lutar com Qin Junho. Muito engano. Mas olhando para os focinhos daqueles buracos negros apontados para ele, Shen Zong gradualmente se acalmou. Ele tinha certeza de que, enquanto ele corresse, esses soldados definitivamente atirariam. O que fazer? Claro, Shen Zong foi humilhado. Mas ele pensou naquela semente de grau SSS novamente. Se Qin Junho não o soltasse, ele definitivamente não seria capaz de ir para a zona segura. Por conta própria, a couve-flor amarela estava fria quando ele chegou à zona segura. Essa é uma semente de talento de nível SSS. Com essa semente de talento de nível SSS, Shen Zong seria capaz de voar para o céu e, mesmo que estivesse sozinho, seria capaz de varrer o mundo. Ele definitivamente não pode desistir daquela semente de grau SSS. Depois de experimentar inúmeras tribulações em sua vida anterior, Shen Zong não era mais o ingênuo que era no início. No mundo apocalíptico, a dignidade não vale a pena mencionar para sobreviver, porque só vivendo você pode ter tudo. Muitas pessoas são rapidamente eliminadas pelo Duonsdai por causa disso. É para ser digno? Ou você quer ficar mais forte? Neste momento, o coração de Shen Zong estava extremamente amaranhado. Olhando para o rosto incerto de Shen Zong, o rosto de Qin Junho estava inexpressivo. Ele humilhou Shen Zong assim, é claro, não apenas por diversão. Qin Junho nunca desdenhou fazer essas coisas sem sentido. Ele só queria saber se Shen Zong era valioso. Se Shen Zong se recusar, isso significa que Shen Zong ainda é o mesmo Shen Zong de antes. Ele quer perder a face, então ele é Qin Gao,
e ele aparece aqui apenas por causa de Amian. Qin Junhui ordenou diretamente que os soldados matassem Shen Zong e fizessem com que a recompensa de Bao do sistema terminasse. Quanto a saber se Amian enlouqueceria, Qin Junhui não se importaria. O fim está chegando, e Xianjia, que acaba de subir há mais de 10 anos, ainda pode existir. Se Amian continuasse enredado, Qin Junhui não se importaria de matar mais uma pessoa. Mas se Shen Zong aceitar essa vergonha, isso é muito mais interessante. Shen Zong estava disposto a ir para a zona segura depois de sofrer essa grande humilhação, porque ele sabia o que aconteceria no futuro. Ou há algo na zona segura que Shen Zong preferiria desistir de sua dignidade e querer obter? O portão da escola estava silencioso e todos olharam para Shen Zong, querendo ver a escolha de Shen Zong. Amian quase explodiu de raiva e queria sair correndo para discutir com Qin Junhui, mas foi puxado por Anling e balançou a cabeça para ela. Uma família não pode se dar ao luxo de provocar Qin Junhui. O rosto de Shen Zong ficou branco por um tempo e ele ficou em silêncio. Então, ele tremeu o corpo e lentamente se ajoelhou, na frente de Amian, na frente de Qin Junhui, na frente de Suya, sob o olhar de todos, ele se ajoelhou. Amian olhou para esta cena, apenas sentiu que seu coração era como uma faca, não pôde deixar de chorar, correu para segurar Shen Zong, chorou e disse, Shen Zong, levante-se, não vamos embora, apenas fique na escola. E os alunos que estavam assistindo ao redor não puderam deixar de desprezar e zombar um após o outro. Deitado Groove, é realmente ajoelhado, não um homem. Que coisa, se eu voltar direto para o dormitório, qual é o problema? É uma pena, apenas morra. Shen Zong se ajoelhou no chão, ouvindo essas palavras imundas, seu rosto inexpressivo. Ele apenas olhou para Suya, seus olhos estavam vermelhos, e disse palavra por palavra, Suya, por favor. Neste momento, ele está melhor vivo do que morto. Que humilhação isso foi para ele, sua personalidade e a chamada dignidade foram pisoteadas por Qin Junhui. Mas Shen Zong estava extremamente calmo em seu coração neste momento. Ele disse a si mesmo que tudo valia a pena, contanto que ele pudesse obter aquela semente de talento de nível SSS, ele poderia pagar qualquer preço. E neste momento, ele sempre lembrará em seu coração. Ele nunca esquecerá a vergonha deste momento. Shen Zong jurou em seu coração que depois de obter a semente de talento de nível SSS, ele mataria Qin Junhui imediatamente. Ele quer torturar bem Qin Junhui e se vingar de toda a humilhação que recebeu. Olhando para Shen Zong ajoelhado na frente dela, os olhos de Suya ficaram indiferentes. Ela ficou em silêncio por um longo tempo e de repente disse a Qin Junhui, não quero vê-lo, deixe-o ficar na escola. Essa frase fez Shen Zong levantar a cabeça em descrença. Ele nunca pensou que Suya seria tão implacável. Shen Zong de repente se sentiu um pouco ridículo, mas ele amava Suya há tantos anos, mas nunca tinha visto a verdadeira face de Suya. Mas Suya tem sua própria mente. Ela era uma mulher inteligente. Depois que o exército foi enviado para pegar pessoalmente Qin Junhui, Suya imediatamente adivinhou que a área de bloqueio deveria ser insegura. Será que o vírus T está fora de controle? Suya realmente abandonou Shen Zong, o que até a própria Suya admitiu. Então, em seu coração, Suya realmente se sentia culpada por Shen Zong. Mas algumas pessoas se sentem culpadas e vão retribuir aqueles que devem o dobro também. Algumas pessoas, por outro lado, são muito resistentes a ver o devedor, esperando que o devedor nunca apareça na frente delas, para que não sejam atormentadas por sua consciência. Suya é o último. Ela queria que Shen Zong morresse. Quando Shen Zong morresse, ela não teria ninguém para dever. Na verdade, não apenas Shen Zong, mas até Qin Junhui ficou bastante surpreso. Essa mulher que estava cansada de brincar com ele o deixou um pouco impressionado. Olhando para Suya, Qin Junhui não pôde deixar de suspirar com o coração da mulher mais venenosa. Quem teria pensado que uma delicada flor universitária poderia ser tão implacável? Essa mulher também pode conseguir algo nos últimos dias. No entanto, Qin Junhui não concordou com a sugestão de Suya. Shen Zong não poderia morrer agora, pelo menos não até que a colheita potencial de nível SSS fosse obtida por ele. Qin Junhui sorriu levemente e disse levemente, esqueça,
Shenzong se ajoelhou, então poupe pessoas e poupe pessoas. O que ele disse foi generoso, mas essa frase parecia tão irônica diante do que ele fez. Amian imediatamente pegou Shenzong e seu rosto estava cheio de angústia. Ela secretamente disse em seu coração, quando viu seu pai, ela deve processar bem, Qin Junho realmente se atreveu a deixar as pessoas apontarem uma arma para ela. Qin Junho sorriu para Li Veigo. Capitão Li, vamos. Li Veigo acenou com a cabeça e, do começo ao fim, não disse uma palavra. Ele era um soldado puro que só sabia obedecer às ordens, e como acima lhe pediu para ouvir as palavras de Qin Junho, ele obedeceu a todas as ordens de Qin Junho. Qin Junho e Xian Sui embarcaram no comboio sob a escolta dos soldados e partiram. Yan Ling também levou Amian e Shenzong para o carro da polícia e seguiu o exército. Agora a zona fechada já é perigosa, como um barril de pólvora, e ninguém sabe o que vai acontecer. É mais seguro apenas seguir atrás do exército. Depois que Qin Junho e seu grupo saíram, os alunos animados também se dispersaram, cada um discutindo o que acabará de acontecer, que era simplesmente assistir a um blockbuster. De repente, um menino gritou, Groove mentiroso, o que aconteceu com seus olhos, velho Zou? Um homem gordo ao lado dele disse inexpressivamente, o que há de errado? As pupilas de seus olhos ficaram turvas, brancas, e havia até sangue escorrendo dos cantos de seus olhos, o que parecia um pouco estranho. Que diabos? Catarata? Inflamação ocular? O resto dos meninos mandou apressadamente o gordo para o hospital universitário, o que também causou uma pequena sensação. E Jian Dahai também instruiu seus subordinados, sério portão da escola, ninguém quer sair, venha a este assunto novamente, Lao Zi deve ser punido. Dentro do carro da polícia, An Ling dirigiu o carro enquanto olhava para Shenzong e Amian pelo espelho retrovisor. Desde que Shenzong entrou no carro, ele ficou em silêncio, aparentemente a humilhação agora havia deixado o jovem incrédulo. Embora Anin não fosse capaz de enfrentar Shenzong e Qin Junho de frente, ele também não queria ver esse excelente jovem afundar nisso. Ela pensou sobre isso e consolou suavemente, não é uma vergonha vir de uma origem humilde. Pode flexionar e esticar, Fang é o marido. Shenzong ouviu isso e acenou com a cabeça. Yan Ling também abriu o canal da polícia no carro, querendo saber qual é a situação agora. Assim que ela ligou, o barulho no canal soou, gritos e tiros se misturaram. Este é o terceiro destacamento da brigada à prova de explosão. Fomos atacados na rua Xinyan, no distrito de Nanxing. Peça apoio. Porra, que porra são essas? Armas não podem morrer. Peça apoio. Temos irmãos que foram mordidos. Grama, velho Shu, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Ouvindo o caos do canal policial, o rosto bonito de Anin Ling estava sombrio e quase pingando. O que estava acontecendo? Alguém se revoltou? Ou uma organização terrorista? Amian também reconheceu a gravidade da situação e se inclinou para perto do lado de Shenzong, seu rosto gordo cheio de preocupação. Shenzong virou a cabeça para olhar pela janela. Esta noite parecia particularmente sombrio. O céu noturno estava nebuloso e o luar esparso envolvia a cidade com uma camada de estranheza. Não havia ninguém na rua, como se fosse uma cidade morta, e havia armas fracas e gritos. Ele sabia em seu coração que, a partir desse momento, o destino da humanidade mudaria. Longe vão os dias de paz e abundância, e, no futuro, a humanidade será acompanhada apenas por matança e sangue. O fim está chegando. Jiangjin, Ponte Jianbei. Toda a cidade de Jiangjin é dividida em duas áreas urbanas pelo rio Angjian, e o distrito fechado de Xinyan, o distrito de Minshu, o distrito de Bao'ai e o distrito de Nanxing estão todos no sul. E o único acesso ao mundo exterior nessas áreas fechadas é a Ponte Jianbei. Após o início do bloqueio, a ZF enviou um grande número de forças militares e policiais para estabelecer postos de controle na Ponte Jianbei, e ninguém foi autorizado a entrar ou sair sem permissão. Soldados totalmente armados usavam máscaras, carregavam armas, ficavam de guarda na beira da estrada e até montavam metralhadoras. Vários helicópteros de combate também estão pendurados ao redor da ponte, patrulhando constantemente para frente e para trás, e luzes de busca de alta potência brilham no rio para evitar que as pessoas contrabandeiem por água.
A ponte já estava cheia de veículos, e a multidão pressionada de preto se espremeu na ponte em direção ao posto de controle de segurança, querendo sair daqui e ir para a área segura do lado de fora. Pelo menos dezenas de milhares. As pessoas tinham horror e inquietação em seus rostos, e o barulho, as sirenes e os gritos estavam entrelaçados com o choro dos bebês.